Salve, povo sabido. Bom cuidar, né, menino? Bom cuidar, vamos chegando aqui no apontamento 3, né, do livro Introdução à Esquizoanálise, do nosso saudoso Gregório Barenblit, né? E aqui o Gregório vai trazer aspectos interessantes para a gente pensar a subjetividade, né? Lá desde Parmênides, né? Com a ideia da identidade, do ser, né? E também com Heráclito, né, que vai privilegiar a noção de devir, né, em detrimento do ser, né. Depois ele vai dar uma pitadinha na noção de subjetividade para Descartes, né, de como a produção dessa substância pensante, né, como referência, né, vai derivar todo um modo de pensar a subjetividade enquanto conhecimento, né. Depois vai adentrar um pouco na psicanálise, né, destacando como a psicanálise vai problematizar essa noção, né, de harmonia, de homogeneidade da subjetividade, né, a partir de uma perspectiva em que a subjetividade é como que fragmentada, né, entre inconsciente, pré-consciente e consciente, né, se a gente falar na linguagem da primeira tópica, né, do Freud. E depois ele vai trazer a esquizoanálise, né? A esquizoanálise como uma outra perspectiva de pensar a subjetividade enquanto um agenciamento, né? Enquanto produção desejante, né? Enquanto produção de singularidades, de multiplicidades, né? Então, é interessante, né, esse terceiro apontamento, porque vai dar esse geralzão sobre a noção de subjetividade e as suas transformações. Beleza? Bora lá cuidar então. Salve, salve, povo sabido. Então vamos lá. Vamos falar de princípio, né, dessa relação entre ser e devir, né, que o Barenblit vai trazer a perspectiva lá do Parmênides, né, dessa busca de uma essência, né, de uma substância, ou seja, aquilo que se mantém, aquilo que persiste, como sendo o elemento da identidade e, portanto, aquilo que vai caracterizar a subjetivação, o sujeito, né, é a continuidade, né, é essa continuidade aí que vai está associada com a ideia de substância, né? Como aquilo que persiste, né? Então, o ser é aquilo que persiste, né? Por outro lado, tem a perspectiva do Heráclito, né, que tem aquela frase conhecidíssima, né, que jamais é impossível banhar mais de uma vez no mesmo rio porque as águas estão rolando, né? Ou seja, o mundo, na verdade, é o mundo do devir, né? Então, já serão outras águas, por assim dizer, né? Então, essa trama aí interessa muito, né, ao pensamento do Deleuze, a relação, né, que tem uma ressonância aí com a diferença e a repetição, sendo que o que o Deleuze propõe é não pensar esses elementos como dicotomias intransponíveis, né? Então, o que o Deleuze vai desenvolver aí durante toda a filosofia é que existe de fato um privilégio da diferença enquanto elemento genético, mas da repetição enquanto elemento que vai possibilitar que essa diferença se diferencie, né? Então, assim, na verdade, repetição e diferença são elementos imanentes. Então, lá no meu Platôs, por exemplo, ele já vai trazer essa relação, por exemplo, a partir das linhas molares, né? As linhas molares como sendo aquelas linhas que estão relacionadas com a conservação, né? Com essa repetição. Mas ele vai mostrar que essas linhas molares, na verdade, são o estriamento das linhas moleculares, né? Que por sua vez está conectado também com as linhas de fuga, né? Que está relacionado com a produção da diferença, né? Então é como que a diferença vai se estriando e gerando a repetição. E é só na repetição que a diferença pode se diferenciar, né? Então é pensar exatamente na quebra dessa dicotomia, né? Entre diferença e repetição e pensar sim a diferença como elemento genético, né? Na relação com o caos, imanentes, né? Repetição e diferença são imanentes, né? Existem graduações de repetição e graduações de diferença. Se você tiver pura diferença, é caos, né? Porque não tem um elemento da repetição para dar a liga e conservar, né? Entra no que o Deleuze chama de o devir louco, né?
Então, esse é o primeiro aspecto que é interessante a gente destacar. Beleza, então depois o Barenblit vai para a modernidade, né? Destacar o Descartes, né? E de como ele teve muita influência sobre a noção de subjetividade na modernidade, né? Então o Descartes, né, a partir do seu ceticismo radical, ele quis chegar àquilo que seria o fundamento do conhecimento, né? Aquilo que garantiria um conhecimento seguro, né? Então ele começou aquela sua famosa, né, sistemática de problematização até chegar, né, na própria noção de eu, né, do sujeito, né? Penso, logo sou, né? Ou seja, o que é que ele não conseguiria colocar em xeque? Ele não conseguiria colocar em xeque, problematizar o próprio ato de estar duvidando. Ora, se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando. E se eu penso, logo existo. Né? Então é o sujeito. Né? É o sujeito que pensa, é o sujeito que raciocina, é o sujeito matemático. Né? Esse elemento, portanto, que vai passar a fundamentar a subjetivação moderna. Né? Então o ser, ele se torna conhecer. O ser é aquele que conhece. Né? E conhece a partir da razão. Né, a partir das análises, né, a partir da matemática, a partir da consciência. Né? Então, muito desse modo de subjetivação moderna, né, iluminista, né, que vai privilegiar a razão como elemento capaz de nos levar a um mundo melhor, né, à previsibilidade, ao domínio da natureza. Né? Isso vem de um modo, né, de subjetivação, um modo de existência, que privilegia, portanto, essa ideia autocentrada de subjetivação, né? Centrada no próprio ser, né? Que o ser é homogêneo, que o ser é coerente, é racional, né? Então, o Barenblit vai destacar então a importância também, né, do Descartes para se entender esse modo de subjetivação moderno. Então, pessoal, o Barenblit depois vai trazer a contribuição da psicanálise, né, para problematizar essa noção de sujeito da modernidade, desse sujeito autocentrado, desse sujeito coerente, né, desse sujeito enquanto unidade, né, desse sujeito homogêneo, né, racional. Né? Então, o que o Freud vai mostrar é que, na verdade, todos esses aspectos, todos esses pressupostos desse sujeito moderno são falsos. Né? Isso porque existe, segundo Freud, né, na primeira tópica ele vai falar o inconsciente, né, o pré-consciente e o consciente. Na segunda tópica ele vai falar do id, do ego e do superego. Né? Nessas duas tópicas, o que o Freud vai mostrar é exatamente essa ideia de fragmentação do sujeito. Né? O sujeito não é uma unidade coerente. O sujeito não é homogêneo. Né? O sujeito ele não é racional como achavam, né, os filósofos descartianos, por assim dizer, ou pós-descartianos. Né? Ou seja, Freud vai mostrar a fragilidade da razão moderna. E como é que ele faz isso? Vai mostrar que boa parte dos nossos comportamentos são influenciados por pulsões inconscientes. Né? Essas pulsões inconscientes podem estar relacionados à sobrevivência, né? Como a busca pelo sexo, pela comida, né? Pode estar relacionados com o inconsciente, né? E esse inconsciente ele vai ser povoado pelos nossos instintos, né? Vai ser povoado pelos nossos desejos, vai ser povoado pelos nossos recalques, né? Ou seja, né, experiências traumáticas que tivemos e que nossa psique entendeu que seria doloroso lembrar, né, dessas experiências, e nesse sentido elas entram no inconsciente, mas elas ficam pulsando no inconsciente. Né?
elas ficam gerando tensões no inconsciente, né? Buscando, né, extravasar, né? Um processo de catarse ali desses elementos, né? Então o inconsciente é como se fosse esse grande caldeirão, né? Intenso que está querendo, de alguma forma, aliviar-se. E como é que ele se alivia? Ora, aí é nesse sentido que, na verdade, o indivíduo, né, o sujeito, não tem consciência do que faz e por que faz as coisas, né? Porque muitas vezes eles se deslocam, né? Eles se transmutam essas pulsões para conseguirem se liberar. Por quê? Ora, porque, por exemplo, quando se trata de aspectos recalcados, não convém para o indivíduo lembrar desses aspectos porque são dolorosos demais. Então eles se deslocam, né? O Freud cita, por exemplo, a questão da arte, né? E de que como o processo de sublimação é importante nesse sentido, né? Você consegue descarregar essas tensões na arte, mas elas podem se deslocar em neuroses, né? Em obsessões, né? Então isso aí mostra como, na verdade, o sujeito, né? Esse sujeito psicanalítico, ele é, na verdade, fragmentado, né? Por um lado, você tem essa agência do inconsciente, das pulsões, dos elementos recalcados, né? Que voltam para a consciência sob a forma de obsessões, de neuroses, né? Ou mesmo de fluxos artísticos, né? De identificações fascistas, por assim dizer, né? E por outro lado, você tem também o superego, né? O superego como aquela instância que a todo momento você vai interiorizando as suas regras para que você consiga ser um sujeito civilizado, né? Então, por um lado, você tem o inconsciente que quer gozar e por outro lado, você tem o superego que diz como você pode gozar, né? Para se manter civilizado, né? Então, o sujeito é esse sujeito fragmentado, né? Entre, né, as pulsões inconscientes, né? Entre os desejos, né? E por outro lado, as exigências da civilização, né? Incorporadas a partir da instância que o Freud chama de superego. Então, nesse sentido, o ego fica ali no meio do tiroteio, né? Entre o inconsciente querendo se saciar e o superego dizendo como você pode fazer isso. Então, pessoal, por fim, o Barenblit vai falar sobre a subjetivação no escopo da esquizoanálise, né? E o primeiro aspecto que é importante a gente destacar é que a subjetividade, nessa perspectiva, ela é agenciada, né? Na verdade, quando se fala que a subjetividade é agenciada, significa dizer que ela é eminentemente social, né? Um primeiro aspecto, portanto, seria esse, né? O agenciamento, né? A subjetividade agenciada significa dizer que é uma subjetividade entendida como produção, né? E essa produção está relacionada ao acoplamento entre elementos heterogêneos, mas que compõem um organismo, né? Como aqui, por exemplo, uma sala de aula. Uma sala de aula é um organismo que acopla máquinas diferentes, né? Cadeiras, lousa, giz, né? Giz é o novo, né? Pincel, data show, internet, né? Então tudo isso funciona como organismo, né? São as máquinas, forma de conteúdo. Por outro lado, você tem regimes semióticos, né? Que são como que protocolos de como operar essas máquinas, né? Então, dentro da sala de aula, portanto, forma-se um modo de existência, né? A produção de uma subjetividade, né? Então, o primeiro aspecto é entender essa lógica eminentemente social, né? Ampliada, expandida dos processos de subjetivação, não como uma coisa que está dentro, né, do sujeito, do indivíduo, mas uma coisa que é produzida pelas relações, né, entre os indivíduos, entre os regimes semióticos,
né? Outro aspecto que é importante destacar dentro da ideia de subjetivação é que é preciso destacar a coexistência entre essas linhas de sujeição, né, que estão relacionadas, por sua vez, ao que eles chamam de linhas molares ou estriadas, né, que estão relacionadas com a conservação de um modo de existência, né, com o privilégio da repetição. E existem também outros tipos de linhas, né, como a linha de fuga, né, que é uma linha assignificante e assubjetiva, ou seja, é uma linha eminentemente nômade, né, experimental, no qual esses organismos são desorganizados, em que esses regimes semióticos se tornam assignificantes, ou seja, existe todo o indizível, né? O indizível vai significar aí essa problematização, né? Esse rasgo dos esquemas de referência, né? Dominantes, né? Então é por isso que ele é assignificante, né? Ele foge dessa linha significante, né? Uma referência aí a, a Lacan, né? E o modo como ele se apropria da noção de significante do Saussure, né? Mas o que está em jogo é toda essa lógica de determinação do sujeito por um núcleo irradiador de sentido, né? Então, o que a psicanálise, o que a esquizoanálise, né, vai problematizar é, sobretudo, a noção do Édipo, né, como esse esquema irradiador de subjetivação, né, como se o indivíduo fosse uma mera derivada, né, um deslocamento daquilo que acontece, que se desenvolve no Édipo, né? Então, é claro que existem linhas de sujeições, né, mas essa questão da família e do Édipo é antes produto de uma lógica social, né, que organiza como uma família deve ser. Então, ao contrário, né? Então, uma subjetivação que é antissocial do que familiar, né? A família, na verdade, o modo como a família se comporta é um efeito, né, dos esquemas de normalização de uma sociedade, né? Mas o que interessa para o Barenglid é exatamente o contrário disso, né? Que é quando o sujeito se insurge, né, contra esses modos de existência e a partir dessa insurgência ele produz, né, subjetivação, né? A subjetivação não enquanto multiplicação, né, ou seja, de repetição do mesmo, né? Mas a subjetividade enquanto multiplicidade, né? Ou seja, interiorização da diferença, produção da diferença intrínseca, né? Essa renovação dos modos de sentir, de ser, né? E isso só é possível em uma perspectiva experimental, né, da subjetividade. Então, portanto, livrando-se desses esquemas de sujeição, né? Esses esquemas eles sempre estabelecem expectativas, moldes, né? Modelos, né? Então, o sujeito é, né, dentro dessa perspectiva mais molar, o sujeito é uma certa degeneração do modelo, né? Quando você entra numa linha de fuga e a partir dessa linha de fuga você inventa formas outras de existência, o critério de avaliação da subjetivação é a própria vida, né? É o aumento da potência da vida, né? É a criação de formas outras de existência, né? Então, nesse sentido, a esquizoanálise vai privilegiar essa composição, né, de formas de existências desejantes, a produção do corpo sem órgãos, né, como o contrário ao organismo, e a partir dessa relação se inventam, por assim dizer, corpos menores, ou semióticas menores, né, que são específicas, né, e que derivam de um próprio encontro, né? Porque quando você submete os seus modos de existência a modelos estriados, estabelecidos, toda a diferença, toda a singularidade é posta de lado,
para privilegiar uma determinada identidade, ou seja, uma relação com o modelo. Então, para resumir, na esquizoanálise, a subjetividade passa a ser entendida como um agenciamento, né? Um acoplamento de corpos, né? É uma produção heterogênea entre corpos heterogêneos, entre regimes semióticos também heterogêneos, e que isso vai produzir um modo de existir, um modo de sentir. Nesse modo de sentir, vão coexistir tanto linhas de conservação estriadas, produtoras de modelo de identidade, como linhas de fuga que abrem a subjetividade por experimento, como revoluções moleculares, né? Produção de organismos menores, né? De semióticas menores, né? Que estão relacionados com um determinado encontro. A invenção de formas outras de existência. Né? Então a gente vê aí claramente ressonâncias nietzschianas, né? De tomar a vida como obra de arte, bem como spinozistas, né? A ideia de privilegiar a potência, né? Os afetos, os encontros, né? Como critério de modo de existência. Né? Então, qual o critério de existência? O aumento da potência. Né? O aumento da potência dos corpos, o aumento da potência semiótica, ou seja, de inventar sentidos e não reproduzir sentidos a partir de um determinado modelo. Né? Então, com isso, a gente termina aqui o terceiro apontamento, né, do Barenblit, e vamos então para um outro texto. Um abraço, pessoal.